lendo. Estamos no capítulo número 2 da primeira carta de Pedro. E assim, para vós, verso 7, que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Por que antes não era povo de Deus? Porque éramos prostitutas imundas perante a lei. É o que eu falo aqui sempre para você. A lei de Moisés considerava você, nós brasileiros e estrangeiros de Israel, como prostituta imunda. Capítulo 2, verso 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vós abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Aqui fala Velho Testamento, para nós nos abstermos da lei de Moisés, que é a concupiscências carnais que eles falam, viu? Quando fala isso aqui, tudo que é carnal, meu amado, é lei de Moisés, para sair fora da lei de Moisés, que é o mandamento da carne. Veja os outros vídeos, leia comigo a Bíblia, que você vai ver que eu estou falando aqui não é bobeira. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Ou seja, falando aqui de quem aceitou Jesus perante os que ainda não aceitaram. Sujeitai-vos, pois, a toda nação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer ao governante como por ele enviado para o castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus, honrai a todos. Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei, honrai ao presidente, honrai as autoridades políticas, administrativas do país. Isso é difícil, Senhor. Isso é difícil porque eles só apertam a gente cada vez mais, Pai. É igualzinho lá mesmo, no tempo lá do Egito, em que eles cada vez faziam com que o povo trabalhasse mais, dando menos recursos. Assim não é diferente, até o 13º nos enganam com isso, meu amado. Você sabia disso? Está no DVD, prepare-se, número 15. Não é propaganda não, mas é verdade. Mas temos que honrar o rei, os reis da terra, os senhores do mundo. Vamos em frente. Capítulo 2, verso 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Já pensou, cara? O servo, escravo, né? Na época que tinha escravo, tinha que sujeitar aos seus senhores. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É agradável. Quando somos injustiçados, isso é agradável. Isso não é mentira, meu amado, isso é verdade. Olha só, meu amado, o nosso pastor Pedro nos exortando, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Enquanto isso, os homens da teologia da prosperidade, que arrasta multidões atrás deles, diz o contrário, né? Diz que a gente não pode sofrer mais, porque Jesus já sofreu por nós. Eles são pastores, meu amado, mas não são igual o pastor que Jesus levantou, não, eles são o contrário. Vai vendo. Eles são pastores porque eles mesmos têm a carteirinha deles aí, dos congressos deles, como é que chama aquilo? Da convenção deles, porque eles mesmos já se convenceram disso. Aí eles são convencidos que são pastores, aí tem as carteirinhas das convenções que eles mesmos se convenceram. Mas não tem nada a ver com o pastor Pedro, vai vendo. Vai vendo como é que é o contrário. Porque glória
Peraí. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Deus tem prazer no nosso sofrimento. Fala isso, irmão Rubens, você é herege. Deus tem prazer no nosso sofrimento quando ele é injusto, quando é um sofrimento que nós não fizemos por merecer. Deus tem prazer porque o nosso galardão é grande. Porque para isso sois chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriavam, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Isaías já falava sobre isso, né, meu amado? Pelas suas pisaduras fomos sarados, pelo castigo que estava sobre nós, porque éreis como ovelhas desgarradas. Éramos gentios, éramos ovelhas desgarradas porque estávamos fora dos planos de Deus. Para eles que estavam dentro dos planos de Deus, nós éramos prostitutas imundas. Nós, os brasileiros, também. E eu pergunto a você, o que você quer com a lei de Moisés? Que te considerava um prostituto imundo, o que você quer com aquilo? Que Paulo tantas vezes chama de maldição, de fezes, de tudo que não presta. Meu amado. Vamos lá. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tende voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Tem voltado para o pastor daquela denominação da esquina? Não. Tem voltado para o bispo daquela famosa igreja? Não. Tem voltado para o Senhor Jesus. Porque antes nós éramos imundos e prostitutos. E quando eles pregam isso aí por aí na sinagoga, eles dizem que é quando a gente estava no pecado, entende? Aí agora fomos para a igreja, agora que isso é mentira, meu amado. Isso é mentira do capeta. Eu desafio qualquer um a me contestar na palavra. Pedro não está falando que é quando você estava no mundo e agora está na igreja, não existe isso. Isso é invencionismo. Pedro está falando que nós estávamos fora dos planos de Deus, porque nós éramos como prostitutas e imundas, nós não éramos de Israel, nós havíamos ficado fora do povo de Deus por sermos gentios, e que agora estamos dentro. Quando ele começa a sua carta, você observa, ele fala, apóstolo de Jesus, Pedro, aos estrangeiros. Ele não está falando para Israel, está falando aos gentios. Ele poderia falar assim, ele poderia escrever assim, Pedro, apóstolo de Jesus, aos que eram considerados imundos e prostitutas perante a lei de Moisés. Ele não poderia falar isso? Quem não concorda, por favor, escreve aí quem não concorda. É disso que ele está falando. Nós somos esses estrangeiros. Isso aqui não é carta aos romanos, que também seria estrangeiro para eles, que também é imundo e prostituto. Não, segundo a lei de Moisés. Mas não é não. Está falando para todos os que não são de Israel. Ele chama aqui, aqui chama até Epístola Universal de Apóstolo São Pedro, né? O diabólico que escreveu aqui na Bíblia isso aqui, botou desse nome aqui. Nessa pessoa que escreveu aqui na Bíblia, não é nem na Escritura, que na Escritura não tem isso escrito. Mas na Bíblia está escrito aqui, Primeira Epístola Universal do Apóstolo São Pedro. O diabo que colocou isso escrito aqui, o demônio, essa pessoa usada por Satanás, botou assim, Epístola Universal do Apóstolo. E é mesmo, Epístola Universal do Apóstolo. Mas por que eu digo que é Satanás? Porque manipulou tudo. Esses caras manipularam tudo, isso é possível de prova.
É provável. Quando eu falo provável é porque é capaz de provar. Vamos em frente. Eu vou entrar agora no capítulo 3, no nosso próximo vídeo.